Presidente, o senhor visitou o Real Madrid e o Barcelona e disse que ficou encantado com o estilo do Barcelona e queria implantar essa filosofia no Flamengo. Partiu daí a contratação do Domenech, por ser catalão e conhecer bem esse estilo, foi por aí? Excelente pergunta, Pedro. Ainda bem que você tem essa boa memória aí. De fato, esse foi uma, vamos dizer assim, talvez das pequenas frustrações que a gente tenha tido, vamos dizer, ao longo desse período aí com o Jorge Jesus. É porque a gente não conseguiu, com ele, na verdade, implantar isso que era uma vontade que a gente tinha dentro do Flamengo, né? E isso foi claramente uma das conversas que a gente teve lá, notadamente, eu pedi para que o Bruno e o Marcos eles reforçassem isso bastante, vamos dizer assim, nas conversas que eles tiveram, que a gente procurasse, vamos dizer assim, explicar para ele que não só tem um aspecto do desenvolvimento, vamos dizer assim, do clube, né, do time principal, mas também, vamos dizer assim, a estruturação de toda a base do Flamengo. E pelas conversas, Essa visão, dessa supervisão, dessa forma de jogar da base do Flamengo. Ele está vindo com 3 pessoas e, de fato, a gente tem mais oportunidade com isso de colocar mais gente na equipe para, vamos dizer assim, fazer esse processo vamos dizer assim, passagem da tecnologia, vamos dizer assim, ou do processo de treinamento, que foi algo que, foi como eu falei, uma das coisas que a gente não conseguiu levar à frente com o Jesus. Não, de forma nenhuma, ele se propôs a isso em nenhum momento. Isso não era parte do pacote, portanto, a gente já sabia disso quando o contratou, né, que ele ficaria focado só no time principal. Mas já com o Domi a gente está tendo essa conversa e ele sabe que a gente tem essa expectativa e ele vai nos ajudar, vai nos auxiliar nesse processo. Então, de fato, você tem razão, isso abre um espaço maior para a gente colocar outros profissionais trabalhando junto com ele. Uma outra coisa que as pessoas perguntam e acho que deixou transparecer que o senhor ficou um pouco magoado, chateado com essa saída do Jorge Jesus, essa saída repentina. Isso é verdade ou é só boato mesmo? Claro, não era uma coisa que a gente esperava, tá? Apesar de todas as informações e tal, a gente de fato vinha conversando com ele. Eu mesmo conversei com ele na véspera da final na verdade, do dia da final, né, contra o Fluminense de manhã e tudo, e a gente conversou sobre já planejamento da volta de treinos na semana seguinte, um quadrangular que a gente estava pensando em fazer. De fato, apesar de todas as informações que vinham, não havia sinalização nenhuma dele, portanto, em função disso, a gente não vinha se programando para trocar de técnico nem nada, né? Mas tudo bem, o momento que aconteceu, quer dizer, a gente chamou o departamento de scout, obviamente a gente tem uma avaliação contínua de todas as posições no departamento de scout, não só do nosso time, né, da avaliação dos nossos jogadores, como dos nossos potenciais jogadores para ocupar essa posição, daqueles que porventura vierem a sair, tudo isso, mas isso também funciona para os técnicos, né? E a gente tinha uma lista, que a coisa mais importante que a gente queria era manter, vamos dizer assim, o mesmo tipo de padrão de jogo no Flamengo, né? E isso era, vamos dizer assim, a principal condição, e aí passamos por uma avaliação. Essa avaliação foi conduzida pela turma do departamento de scout com a supervisão de todo o comitê do futebol, né? E em cima disso houve, vamos dizer assim, uma seleção de alguns nomes, uma priorização desses nomes, e aí a gente foi a campo, quer dizer, conversar com essas pessoas na verdade, procurar entender o eventual interesse que elas também tivessem, vamos dizer assim, em treinar o Flamengo e tudo isso. Em alguns contatos preliminares foram feitos ainda por vídeo, né, por videoconferência, mas era importante
ter um contato mais próximo, olho no olho. Para isso a gente designou lá o Marco Braz e o Bruno Spindel para irem mantendo esses contatos, e a gente acabou ficando muito feliz de que a gente conseguiu, vamos dizer assim, selecionar um técnico dentro, vamos dizer assim, daquela lista que a gente havia, daquela pequena lista, vou dizer, que a gente tinha estabelecido. A torcida do Flamengo pode ficar tranquila que o Domenech vai cumprir o contrato até o fim? Isso eu posso dizer para a torcida do Flamengo que eu tenho certeza que isso não ocorrerá nesse ano e meio de contrato que a gente está firmando com ele. Dessa vez a multa é muito, mas é muito maior do que a multa que ficou estabelecida no contrato com o Jesus. E, na verdade, a gente falando, é o que eu falei para vocês, na verdade não tinha expectativa de fato de que o Jesus fosse sair, vamos dizer assim, fruto a conversa que ele fez. O que eu estou falando aqui, na verdade, foram declarações que ele deu, né, do compromisso que ele fez com a equipe, com a diretoria e tudo isso. Depois ele acabou mudando porque acabou surgindo uma oportunidade que a gente acabou entendendo, porque ele falou para mim num jantar de despedida que o sonho dele era se aposentar no Benfica, né? Que não foi o clube que o lançou, mas foi o clube onde ele, na verdade, se desenvolveu mais, o nome dele ficou mais famoso e tudo isso. Ele tinha uma relação emotiva forte, não só com o clube, mas também com o presidente, e o contrato que estava oferecendo para ele era um contrato que permitia a ele, vamos dizer assim, chegar aos 70 anos de idade treinando o Benfica, que era a idade que ele tinha planejado ser a aposentadoria dele, que ele queria se aposentar no Benfica. Ele comentou tudo isso comigo, quer dizer, acho que foi um conjunto de coisas, surgiu essa oportunidade, acho que ela não existia. Se a gente for ver, a gente falou, mas foi muito pouco tempo, um mês, desde que ele assinou o contrato, mas um mês antes o Benfica ainda era líder do campeonato por lá e, na verdade, acabou perdendo por 8 pontos de diferença e tudo isso. Então, uma série de condições acabaram ocorrendo que tornaram, vamos dizer assim, possível o atingimento do sonho dele, e essa foi a razão que ele acabou querendo sair. Eu não imagino que ele tivesse, naquele momento, quando ele assinou, a expectativa de treinar o Benfica, de forma nenhuma. Foi algo que surgiu e ele acabou pesando e acabou tomando essa decisão individual. Mas, de fato, o torcedor do Flamengo pode ficar tranquilo que, se for por problema econômico, dificilmente o Domi vai tomar essa decisão. A multa que está nesse contrato, ela é muito, muito, muito grande. Eu acho muito difícil que qualquer clube do mundo pague essa multa para tirar ele do Flamengo em menos de 1 ano e meio. Apesar de eu reconhecer que ele é um grande técnico e sempre pode acontecer alguém aparecer um clube para poder pagar essa multa, mas eu posso lhe garantir que é uma multa na ordem de grandeza, vamos dizer assim, do que seria mais de um ano de salário do técnico mais bem pago do mundo. Então não é uma preocupação que a torcida deve ter, na minha percepção. Pode falar o valor, não? Rapaz, ele não abre número de contrato, mas eu posso te garantir que eu olhei lá no contrato qual é o valor da multa e conversei com o Bruno e com o Marco antes. Presidente, por que o Flamengo insistiu e quis novamente um técnico estrangeiro e não um técnico brasileiro, por exemplo? A gente procurou analisar, quer dizer, o padrão de jogo que ele já vinha implantando, vamos dizer assim, onde ele estava trabalhando lá no New York, e, na verdade, a experiência que ele já vinha tendo com o Guardiola e tudo isso, obviamente, uma série de informações foram obtidas, inclusive com o próprio Rafinha lá no grupo, né, o Bruno e o Marco conversando com eles, na verdade, ele ajudava lá o Guardiola a dar os treinamentos, tudo isso. A forma, quer dizer, de pensar o futebol é aquilo que eu te falei, quer dizer, a coisa mais importante, é claro que cada treinador tem suas especificidades e tudo isso, mas a forma de propor o jogo, de encurtar espaço, de jogar com posse de bola, de jogar muito intensamente, trabalhar para recuperar a bola rapidamente quando o adversário pega a bola, quer dizer, todos esses princípios que a gente tinha
no Jesus, quer dizer, eles estavam, vamos dizer assim, dentro da proposta de jogo de todos os treinadores que foram pré-selecionados ali por nós. Agora, existem algumas especificidades, alguns, Sim, ao retomar a bola, às vezes fazem, vamos dizer assim, fazem ligações diretas, algumas ligações diretas, outros, vamos dizer assim, ficam com mais posse de bola o tempo todo. Assim, tem algumas especificidades da forma de jogar que o próprio departamento de scout identificou e que, claro, que cada técnico vai colocar, vamos dizer assim, o seu tempero específico e tal, mas assim, o padrão de jogo, o principal do padrão de jogo, que é esse de ter posse de bola e de trabalhar encurtando o espaço e buscando sempre apertar o adversário, isso aí é algo que ele vai certamente implantar aqui, continuar implantando, vamos dizer assim, dentro do clube, e isso não nos preocupa, né, de forma nenhuma, pelo contrário. Agora, como eu falei, cada técnico tem lá tem os seus aspectos específicos e eu acho que ele vem aí mais do que qualificado para poder treinar a nossa equipe. Na minha percepção, por exemplo, nós continuamos tendo um grande técnico. Deixamos de ter um grande técnico e continuamos a ter um grande técnico. Falando francamente para você, isso aí a gente enxerga, vamos dizer assim, um técnico mais como vamos dizer assim, como um profissional do futebol. O que a gente procurou identificar nesse futuro técnico foi, vamos dizer assim, a forma de jogar, né? E a gente entendeu que das opções que existiam para contratação, as melhores que tinham estavam lá fora. O que não significa que a gente tinha, vamos dizer assim, eliminado a possibilidade de ter um técnico brasileiro por ser brasileiro e porque o Flamengo estava querendo ter uma grife internacional. De forma nenhuma não foi isso. Foi pura e simplesmente mesmo por avaliar trabalhos de outros técnicos e que tinham, vamos dizer assim, mais ou menos o mesmo tipo de proposta de jogo que o Flamengo estava procurando. E, infelizmente, a gente não encontrou isso aqui no Brasil. Até o fato de ser brasileiro poderia ser algo positivo, porque uma das preocupações que a gente teve o tempo todo foi o problema da comunicação. Então, assim, a gente precisava que esse técnico fosse alguém que falasse ou português ou espanhol, que fosse uma língua que pudesse ser compreendida. E o Domi, como você vai ver, ele é um espanhol e ele já fala um portunhol bastante português, e já eu cheguei treinou a ver o jogadores vídeo. brasileiros, já conviveu com vários jogadores brasileiros, sabe? Então, assim, eu comecei a conversar com ele, eu falando em espanhol e ele falando em português, cada um tentando mais ou menos falar na verdade, a língua do outro, né? E assim, ele fala, vocês vão ver, português quase que fluente, né? Então essa era uma preocupação que a gente tinha, de fato, né? Uhum. Até para que fosse um técnico que pudesse se comunicar facilmente com os jogadores. Ele mesmo já, até numa conversa que teve lá com o Marco e com o Bruno, ele falou que, independente dele já saber falar mais ou menos, ele tem como padrão na vida dele que em todo local que ele vai, ele procura, vamos dizer assim, estudar a língua profundamente, né? Então, uma das coisas que ele vai querer fazer aqui, apesar de já conseguir se comunicar, é estudar o português para poder se comunicar cada vez melhor com os jogadores, né? Que eu acho também que é uma preocupação interessante, né? Assim, que envolve, inclusive, vamos dizer assim, adaptação cultural ao local que ele vai trabalhar, né? Presidente, e sobre contratações? O Flamengo vai contratar mais alguém? O Domenech pediu algum reforço? Como que tá isso aí? Sim, ele não teve assim todo o tempo do mundo para analisar o grupo, mas assim ele já há alguns dias, desde que a gente vem conversando com ele, tudo mantendo esses contatos, ele já vem analisando o grupo. Com relação a esse aspecto do reforço, quer dizer, eu continuo na mesma posição que eu tive quando eu fiz aquela entrevista. Quer dizer, eu acho que para esse ano, fruto, vamos dizer assim, de toda essa situação que a gente passou e a gente
conversou com os jogadores, inclusive eles por 2 meses aí ajudaram aqui o Flamengo, a gente teve uma redução salarial e tudo isso, quer dizer, não tem muito sentido para mim. O Flamengo está, por um lado, vamos dizer assim, buscando uma colaboração, vamos dizer assim, dos seus jogadores e dos seus funcionários como um todo, porque todos eles passaram por esse processo de redução salarial durante um período, e aí você pega esse recurso e faz investimento, né? Quer dizer, para mim não tem sentido, não tem lógica isso. Então, pelo contrário, assim, o que a gente tinha dúvidas é se a gente não ia precisar, vamos dizer assim, do nosso plantel, eventualmente até vender algum jogador e tal, para poder manter. Graças a Deus, vamos dizer assim, em cima dos orçamentos que a gente tem tudo hoje, a gente consegue manter, vamos dizer assim, nosso plantel principal. Isso não é problema. A gente conseguiu equacionar a nossa situação econômico-financeira até o final do ano, em cima dessa nova avaliação de orçamentária que a gente fez, mas ela não passa por contratações adicionais. E é com esse elenco que está aí que a gente espera conseguir conquistar mais campeonatos. E aí, volto a te dizer, assim, a gente está bem feliz aí com o nosso plantel. A gente acha que conseguiu, do ano passado para esse ano, até melhorá-lo, na nossa percepção. Presidente, como foi a conversa com o Domenech? O senhor sentiu o entusiasmo nele em vir treinar o Flamengo? Como foi isso aí? Legal, né? Quer dizer, dessas conversas como um todo, é verificar que, vamos dizer assim, hoje o Flamengo é um time bastante conhecido no exterior, né? Eu acho que as conquistas que o Flamengo acabou tendo, vamos dizer assim, mais recentes no Campeonato Brasileiro, a forma com que o Flamengo venceu e também a Libertadores, né? Isso fez com que, vamos dizer assim, atraísse a atenção do mundo do futebol como um todo, né? Mesmo na Europa hoje, o Flamengo, vamos dizer assim, as conquistas do Flamengo são muito vistas, é algo que é muito acompanhado. E a gente pôde notar, vamos dizer assim, um grande conhecimento dele do que tinha acontecido aqui no Brasil e na América do Sul em termos de futebol nesse último ano. Então, ele tem realmente, vamos dizer assim, uma participação, um conhecimento bastante grande da participação do Flamengo, vamos dizer assim, né, no futebol sul-americano. Acho que ele estava muito empolgado com a eventual entrada, vamos dizer assim, nessa equipe aqui do Flamengo. Ele se demonstrou muito feliz. A gente teve uma conversa, eu tive uma conversa com ele por videoconferência, quer dizer, deixando muito claro, quer dizer, quais eram as expectativas que a gente tinha, né? Dos desafios que a gente vai ter pela frente. A gente vai ter uma carga de trabalho muito grande daqui até o final de fevereiro. A gente vai estar jogando quarta, domingo, né? Inclusive eu falei para ele, olha, ele falou, não, vamos ficar morando numa cidade maravilhosa e tudo isso, mas o que eu falei para ele, olha, Domi, você não vai ter chance nenhuma de ir à praia. Você vai sair da sua casa, você vai lá para o CT para treinar, porque apesar de você estar numa cidade maravilhosa, você vai ter que trabalhar muito, porque tem um ano enorme de trabalho pela frente aí, e ele está convicto disso. E foi interessante, ele falou assim, olha, eu já sei que o lema de vocês é ganhar, ganhar, ganhar. É vencer, 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 exatamente, né? E eu falei para ele, é exatamente isso que a gente está pretendendo, é por isso que a gente vem tentando reforçar o nosso plantel. Se a gente vai ganhar ou não, eu não sei, mas que esse é o objetivo, e que a gente vai querer disputar para ganhar todas as competições que a gente vai ter pela frente. E temos aí 3 competições aí até o final de fevereiro, super importantes para poder estar se dedicando. Eu fiquei muito bem impressionado, vamos dizer assim, não com o aspecto do conhecimento técnico dele, porque isso a gente já tinha estudado profundamente para poder colocá-lo, vamos dizer assim, nessa pequena lista de potenciais técnicos dos quais a gente saiu atrás, mas pela disposição dele de abraçar, vamos dizer assim, esse novo desafio de vir para o Brasil, de, sabe, buscar um outro local de trabalho, de completamente diferente de lugares por onde ele já passou e tudo. Ele deu uma demonstração assim de realmente ter muita vontade de abraçar esse desafio.
E isso é muito importante para nós, né? Esse é o primeiro grande aspecto, eu acho, de algo que vai dar certo, né? É quando as pessoas estão de fato dispostas e comprometidas, né, com esse desafio.